Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou trazendo mais uma mensagem para o grupo Examinando as Escrituras. Você pode participar também desse grupo, tá? Você que recebeu essa mensagem foi postada nesse grupo, alguém te enviou. Peça para essa pessoa te enviar o link do grupo para você entrar no grupo, tá bom? Vamos para a palavra aqui. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 53 e 54, tá bom? Que fala quando Jesus foi preso, os soldados foram lá prender Jesus, Pedro pegou a espada, cortou a orelha de um soldado, e aí Jesus fala isso aqui para Pedro. Olha só o que Jesus fala para Pedro, ó. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus está falando, olha Pedro, se eu quiser sair daqui eu saio com muita facilidade. Eu não estou querendo sair, eu estou me entregando. Eu estou me entregando. Então Jesus estava se entregando ali para que nós pudéssemos nos salvar. Então, olha por que Jesus não saiu daquela situação. Ele podia sair, mas não saiu, ele decidiu ficar. Por que ele decidiu ficar? Ele fala em seguida, olha só. Em seguida ele diz isso aqui, ó. Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Jesus estava muito preocupado em cumprir as escrituras. E para cumprir as escrituras, ele foi capaz de morrer, de se entregar, foi capaz de sofrer tudo o que sofreu para não deixar a palavra dele falhar, para não deixar a palavra cair no chão, como se diz, né? No sentido de falhar. Então, se ele foi capaz de se entregar pela palavra de Deus para fazer cumprir exatamente do jeitinho que Deus tinha falado no Velho Testamento, que os profetas tinham profetizado, dizendo que o Cristo haveria de sofrer, então ele foi capaz de cumprir a palavra de Deus, mesmo que a palavra de Deus trouxesse uma grande dor para ele, mesmo que a palavra de Deus, para ela se cumprir, ele teve que pagar um preço muito alto. Se entregou, morreu para não deixar a palavra falhar. Então significa que eu devo confiar na palavra 100%, que eu devo depositar toda a minha fé, minha esperança, minha confiança na palavra de Deus, porque Jesus ele está disposto a fazer qualquer coisa para fazer a palavra dele se cumprir, não somente na vida dele, mas também na nossa vida. Se ele prometeu para você, continue acreditando, continue pegando firme com Jesus, continue andando no caminho de Deus, porque vai se cumprir do jeito que ele falou, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa. Você viu aqui que ele foi capaz de morrer, imagina o que ele não é capaz de fazer para não deixar a palavra falhar, para fazer a palavra se cumprir exatamente do jeito que ele falou. Geralmente, Deus ele promete coisas impossíveis. Pode ver na Bíblia, tanto de coisa impossível que ele prometeu. Prometeu para Maria, olha, você vai ter um filho. Maria não tinha contato com o homem, era impossível ela ter filho, ela era virgem. Mas ela teve um filho, porque Deus falou. Então, o que sai da boca de Deus vira lei. Ninguém pode mudar. Vai se cumprir daquela forma, porque ele fala, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir, para fazer ela se cumprir. Então, você pode confiar, porque vai se cumprir do jeito que ele falou, porque ele está disposto a fazer qualquer coisa para fazer cumprir essa palavra na sua vida, né? Mas você tem que viver ela para fazer ela se cumprir na tua vida. Não adianta você querer que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, se você não vive ela não vai se cumprir. Tem que viver ela. Olha a história de Abraão. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos e a esposa de Abraão, ela era estéril, não podia ter filho. Era impossível uma mulher estéril ter filho. E Abraão já era velho também, ou seja, aumentando ainda mais o grau de dificuldade, o grau do impossível, né, de se acontecer na vida deles aquilo ali. E aí Deus falou, Abraão, tu vai ter um filho. 75 anos Abraão tinha. Mas se Deus falou, Abraão podia esperar. E aí, 75 anos e nada. 80 anos nada. 90 anos nada do filho aparecer. Mas Deus tinha falado. Deus tinha prometido. Deu 100 anos e nada do filho chegar. E o que aconteceu? A Bíblia diz assim, Abraão creu em Deus, Abraão continuou acreditando, mesmo que com o passar do tempo, dos dias, o grau de dificuldade iria aumentando, mas Deus ele não tem dificuldade para fazer milagre. Deus ele não encontra dificuldade para fazer nada, ele faz tudo no jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quiser. Só que a gente pensa muito diferente de Deus. A gente acha que quanto mais o grau de dificuldade for,
a gente acha que menos chance daquilo acontecer, que tem menos chance daquilo acontecer. Então, quanto mais for difícil, menos a gente acredita. E a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que acreditar, sendo fácil, sendo difícil ou sendo impossível, a gente tem que continuar acreditando do mesmo jeito, tem que manter a nossa fé no mesmo nível. Só que a gente é muito diferente. A gente acha assim, se for fácil, Deus vai fazer. A gente nem se preocupa muito com aquilo que é fácil. Porque a gente já sabe que é fácil de se fazer, de se acontecer, a gente não se preocupa muito. Mas quanto mais as coisas são difíceis de se acontecer, a gente acaba a diminuir a fé tende a diminuir conforme o grau de dificuldade vai aumentando. Abraão tinha 75 anos, mas chegou a 100 anos e aí continua acreditando, porque se Abraão não acreditasse, o milagre não iria acontecer. E se isso acontece com você, a dificuldade vai aumentando e a tua fé vai diminuindo, então não vai acontecer. Se você perde a fé conforme a dificuldade aumenta, não vai acontecer. Eu sinto muito te falar, não vai acontecer. Sabe por que Pedro afundou? Exatamente por causa disso. A Bíblia diz que ele saiu do barco, saiu andando sobre as águas. Mas andar sobre as águas já era difícil. Era algo impossível andar sobre as águas. Impossível Pedro andar sobre as águas, né? Aí ele começou a andar sobre as águas, deu o primeiro passo, o segundo passo, foi andando. E aí, de repente, a Bíblia diz que o vento forte vinha por trás dele, levantando uma onda muito grande. E aí a Bíblia diz que ele olhou para trás e começou a ter medo e afundou. Tem muita gente que afunda porque olha para trás. O grau de dificuldade ali para Pedro, ele aumentou. Só de andar sobre as águas já era impossível. Agora imagine vindo uma onda atrás de você com vento forte, que podia te cobrir, te jogar lá para o fundo do mar. Porque uma onda faz isso, ela joga a pessoa lá para o fundo. Então Pedro, ele ficou com medo. Se já estava acontecendo impossível, ele tinha que continuar acreditando que não importa o grau do impossível, o grau de dificuldade, Deus ele tem poder para te guardar, te proteger, independentemente se te jogarem na fornalha de fogo, se te jogarem na cova dos leões, independentemente do lugar onde você se encontra, Deus pode te tirar e te abençoar. Independente, Deus não depende de ventos favoráveis para fazer milagre. Deus não depende de que tudo esteja dando certo, tudo esteja correndo bem para fazer o milagre. Não, Deus ele nem gosta de fazer milagre dessa forma. Deus ele gosta quando a coisa está impossível mesmo. Aí ele começa a agir. Deus age quando a coisa está preta para o teu lado, quando está difícil, quando você chega no teu limite, é aí que Deus começa a agir. E aí Abraão já estava praticamente no seu limite, estava quase morrendo já estava com 100 anos já. E aí o que aconteceu? Aí Deus fez um milagre. Com 100 anos, a Sara estéril com 90 anos, Deus deu filho para Abraão. Ou seja, Deus cumpriu a palavra dele, apesar do grau de dificuldade ter aumentado. Meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus te prometeu, você talvez esteja pensando que não vai acontecer porque é muito difícil de se acontecer. Talvez seja impossível de se acontecer. E quanto mais o tempo vai passando, o grau de dificuldade vai aumentando e a tua fé vai diminuindo. Meu amigo, eu quero te dizer para você através dessa palavra, se o grau de dificuldade está aqui, a tua fé tem que estar acima. Ou seja, você tem que continuar acreditando, independentemente da situação que você se encontra, independentemente de qualquer coisa. Porque se Jesus foi capaz de dar a vida para fazer cumprir a palavra dele do jeito que estava escrito, então ele é capaz de fazer qualquer outra coisa. Não venha colocar limite no agir de Deus, não. Não deixe que a tua fé coloque limite no agir de Deus, porque Deus age de acordo com a fé. Ele falou para o cego de Jericó, o que é que tu quer que eu te faça? E o cego falou, eu quero enxergar. E Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Ou seja, é a tua fé que dá forma. É a tua fé que mostra como vai acontecer. É a tua fé que mostra como a tua vida vai ser. Então, se a tua fé está lá em cima, se a tua fé é grande, coisas grandes irão acontecer. Agora, se você deixar a tua fé diminuir, a tua fé morrer, infelizmente o milagre não vai acontecer. Porque Deus ele age através da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E o inimigo age através da dúvida. Então não deixe a dificuldade causar dúvida no teu coração. Jesus falou para Jairo a mesma coisa. O Jairo foi buscar Jesus, a filha dele estava doente. E aí quando ele volta com Jesus,
A filha dele tinha morrido. Soube no meio do caminho a história, a notícia, olha, tua filha já morreu. E a Bíblia diz que Jesus não fez caso no que as pessoas estavam falando. Jesus não está nem aí para a dificuldade se ela estava viva, se ela estava morta, se ela estava doente, se ela estava com uma gripe, porque para Deus tanto faz curar de uma gripe, de uma dor de cabeça, ou de um câncer, ou de qualquer outra doença que não tenha cura do coronavírus. Para Deus não importa. Para ele basta uma palavra e cura qualquer pessoa de qualquer doença. Então Jesus, não fazendo caso do que as pessoas estavam falando para Jairo, não fez nem caso. Ele falou: Jairo, não temas, crê somente. Então você só pode guardar um sentimento, que é o crer somente. É isso que Deus quer de você, o crer somente para o impossível acontecer na tua vida. Não olhe só para o problema, olhe mais para Deus do que para o problema, e você vai ver que as coisas irão dar certo. No final tudo dá certo. Ainda que pareça que tudo vai dar errado, no final Deus vai dar uma reviravolta na tua história. No final Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai ficar parado, Ele vai fazer alguma coisa para não deixar a palavra falhar, para fazer se cumprir exatamente do jeito que as promessas, a palavra de Deus fala que vai se cumprir. Só que é claro, você tem que viver a palavra para ela se cumprir, porque ela só se cumpre na vida de quem vive ela. Quem não vive não se cumpre. Você pode ver que Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, Deus mandou os anjos segurarem os leões para não devorarem Daniel. Se cumpriu, a palavra se cumpriu na vida de Daniel. Mas aí quando Deus tirou Daniel da cova dos leões, a Bíblia diz que jogaram outras pessoas que não viviam a palavra de Deus, e Deus não mandou o anjo segurar o leão. Os leões devoraram todas as pessoas que foram jogadas lá depois. Porque se cumpriu na vida de Daniel e dos outros não se cumpriu? Porque os outros não seguiam a palavra, não viviam a palavra. Somente Daniel que vivia, por isso que ela se cumpriu na vida de Daniel. Então, se você vive a palavra, não tenha medo, porque ela vai se cumprir. Agora, se você não vive, infelizmente, ela não vai se cumprir. Mas eu quero que a palavra se cumpra na minha vida. O que eu tenho que fazer? Passe a viver ela a partir de hoje, a obedecer, a fazer exatamente, viver do jeito que ela manda você viver, e aí ela vai se cumprir na tua vida. Então eu vou ler novamente os 12 versículos para você entender melhor, tá? Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Ou seja, Jesus está disposto a fazer qualquer coisa para fazer a palavra se cumprir, para não deixar ela falhar. Ele foi capaz de morrer para fazer a palavra se cumprir, então ele é capaz, está disposto de fazer qualquer outra coisa para não deixar a palavra falhar na tua vida, para fazer a palavra se cumprir na vida daqueles que vivem a palavra, na vida daqueles que não perdem a fé, naqueles que perseveram, que continuem com Jesus, independentemente das situações, das fases ruins ou boas da vida dela. Fique firme com Jesus, porque uma hora ou outra a palavra vai se cumprir. A Bíblia diz: há tempo para tudo, e vai chegar a tua hora, vai chegar o teu dia, como chegou para José, como chegou para Davi, vai chegar para você também, e Deus vai trazer a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.